Oi, gente! Meu nome é Cledineia e eu vim conversar um pouquinho com vocês. Tô aqui, cheia de reflexões, pensando sobre a vida e o que acontece. Eu acredito que não seja só eu que passe assim por essa fase de ficar pensando o que eu vou fazer da vida, como que eu vou conseguir resolver meus problemas financeiros, emocionais, de relações, né? Pessoal, interpessoal, em todos os sentidos assim da vida. Gente, eu estou perto de fazer 40 anos. Eu estou com 39 e em maio farei 40. E eu vou confessar para vocês, eu estou tão insegura, mas tão insegura. Acredito que eu tinha assim muitos planos e na minha cabeça eu já estaria com a minha vida meio que resolvida quando chegasse aos 40. E agora eu me vejo nos 3,9 e com a vida assim, ó, totalmente bagunçada. Vocês também passaram por isso? Contem pra mim. Foi fácil para vocês? Será que eu que tô complicando assim um pouco? Gente, minha cabeça às vezes parece que vai explodir, às vezes parece que tem tanta informação, tanta coisa que eu vou pensando que eu acho que eu vou ficar louca. Eu hoje queria falar com vocês, principalmente sobre essa questão mesmo, sobre as coisas que nós vamos projetando para as nossas vidas, coisas que nós vamos acreditando ao longo do tempo, que aquele pensamento futuro nós projetamos na nossa mente, quando eu estiver com 40 anos estarei assim, estarei de tal forma, e não é assim. A vida, ela se encarrega de nos trazer surpresas que muitas vezes podem ser boas ou não tão boas assim. Por exemplo, no meu caso, eu agora, né, estou numa fase que eu acredito que para muita gente seria meio que desesperador. Por quê? Quase chegando aos 40, eu me vejo sem trabalho, então tento, procuro, busco, mas não tem acontecido. Eu me vejo com o meu emocional totalmente assim perdido. Parece que eu tenho um propósito de vida e que eu não descobri ainda qual é esse propósito. Eu juro para vocês, eu paro aqui em casa, eu tô agora aqui no meu quarto e era justamente isso que eu estava fazendo um pouco antes de gravar esse vídeo. Eu estava aqui pensando, e se eu me mudar? E se eu for para outra cidade? Eu acredito que eu tenho uma certa liberdade porque eu não tenho filho. E eu acho que isso me traz assim uma certa liberdade de poder viajar, de poder sair. Só que algo me prende, eu fico presa. Eu quero tantas mudanças, que tantas coisas aconteçam, mas parece que nada acontece. Por mais assim que eu me esforce muito, que eu faça muitas coisas, que eu estude, que eu pesquise, que eu busque realmente, nada acontece. Eu estou com a impressão de vida estagnada. Estou com a impressão de vida parada. Às vezes é tanta angústia, é tanto pensamento, é tanta coisa que passa pela minha cabeça e eu vou dormir cheia de planos. No dia seguinte eu acordo e eu não sei o que fazer, eu não sei como colocar em prática. Eu tenho algumas convicções de coisas assim que eu gostaria para minha vida, mas algo me prende e eu não consigo fazer, eu não consigo agir. Eu, por exemplo, gostaria muito, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo e tem muitas coisas aqui em São Paulo que eu não conheço. E tem lugares que dá para irmos aqui sem gastar-se muito dinheiro, sabe? Porque São Paulo tem essa possibilidade.
Embora as coisas aqui são todas muito distantes, por exemplo, passear na Liberdade. Eu moro na região do extremo da Sul, para ir para a Liberdade fica longe. Porém, dá para ir de ônibus, metrô, por mais que eu não esteja trabalhando, eu conseguiria arcar com isso. E eu penso, amanhã eu vou, depois eu vou, e aí chega a data que eu falei que eu iria, e eu fico criando situações aqui na minha casa para não sair de casa, para não ir. Muitas vezes, por exemplo, em questão, por exemplo, de eu não estar trabalhando, eu tenho várias ideias de coisas para fazer em relação a trabalho, para tentar, né, ganhar um pouco de dinheiro. Penso em vender alguma coisa, penso em fazer algo, e eu travo, e eu não faço, e eu fico presa aqui. Sinceramente, assim, eu tenho a impressão de que eu ainda sou aquela criança que precisa de permissão para fazer as coisas. Às vezes parece que eu esqueço que eu já sou uma mulher, que eu já vou fazer 40 anos. Eu às vezes me vejo assim, muito segura, muita vontade de fazer muita coisa. E aí eu não sei o que acontece, que aquilo vai murchando, 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 murchando. E eu me prendo. Eu, conversando aqui com vocês, sem roteiro, realmente esse vídeo vai pro ar do jeito que eu tô gravando, porque realmente é o que eu tô sentindo. Uma incapacidade, uma impossibilidade. Eu estou presa, mas não é que tem nada me prendendo. Eu estou me prendendo de alguma forma. Eu acabo me sabotando. Eu entendo que eu tenho assim muitas possibilidades, mas eu não consigo colocá-las em prática. Eu não consigo tirar do papel, eu não consigo tirar do meu pensamento. Eu me vejo como uma pessoa que tem uma certa cognição boa, sabe? Que eu consigo aprender muita coisa, que eu consigo desenvolver as coisas, consigo fazer, mas eu não faço. Eu fico presa. Agora, nessa fase dos pré-40, eu tenho percebido que eu estou um pouquinho pior. E aí eu tenho visto muito, observado muito assim na minha vida o lado meio que ruim de tudo. Por exemplo, eu sempre gostei muito de praticar atividade física. E agora eu estou com uma limitação que é um problema na coluna. E aí, devido a esse problema na coluna, eu tenho tido muitas dores. E eu estou meio que proibida de praticar atividade física, a não ser que seja bem leve, pouco tempo, muito moderada. E aí eu me vejo como se eu estivesse inválida. Eu tento tirar isso da minha cabeça, tento colocar, poxa, eu tô aqui em pé, né? Eu estou andando, olha, eu tô aqui de frente para vocês, conversando com vocês, andando. Poxa, quantas pessoas estão numa cama que não conseguem andar, estão numa cadeira de rodas, e eu estou aqui ainda andando. Então, assim, eu tenho ainda muitas possibilidades, mas eu acabo me focando mais na parte ruim disso, que é, poxa, quando eu me sento, eu vou me levantar, eu tenho dor. Se eu vou andar por muito tempo, eu tenho dor. Se eu tento levantar o braço, abaixar, eu tenho dor. Mas isso é assim, acaba sendo grande, mas é pequeno perto da imensidão que é o nosso corpo humano. Eu não tenho outros problemas de saúde. E aí eu paro, poxa, mas assim, eu gostaria de continuar praticando corrida, eu gostaria de continuar praticando Muay Thai. Mas, gente, será que não são só quereres? Eu tenho outras possibilidades, por exemplo, eu posso fazer outras coisas. Hoje, por exemplo, eu não tenho praticado atividade porque, devido aos valores também, eu iniciei o Pilates e só que agora, durante esse mês de novembro, eu parei de fazer, né? Eu cancelei porque é caro, mas é uma possibilidade, é algo que eu posso fazer.
E aí eu preciso olhar para que lado? Poxa, eu tenho internet, tem aulas de graça no YouTube, dá para fazer em casa, usando o que eu tenho aqui em casa, mas eu estou assim tão negativa para as coisas que eu acabo não olhando para isso, embora, até gaguejei, embora eu sei que tem essa possibilidade, eu acabo não olhando para isso, eu acabo não fazendo isso. E eu sei que isso vai fazer bem para a minha saúde, eu sei que isso vai fazer bem para o meu problema, né, na coluna, mas por que será que eu não consigo fazer? E agora, né, eu acabo assim olhando minha vida no todo e, gente, realmente eu me equivoquei totalmente. Eu não sei se mais alguém aí passou por isso também, de pensar que chegaria assim nos 40, né, nos 3,9, quase 40, com a vida já mais organizada. Eu hoje vejo que eu quis muito, eu sonhei muito e eu tentei muito. Em relação a trabalho, por exemplo, eu tenho 2 formações, eu tenho alguns cursos. Agora, por exemplo, eu estou fazendo inglês, estou tentando, né, aprender o idioma para agregar mais ao meu currículo. Sempre me dediquei ao máximo. E aí? Tô agora, né, sem trabalho, passando por uma fase extremamente difícil em relação à dificuldade que é conseguir uma entrevista, conseguir, né, ir, né, fazer e trilhar novamente esse caminho no mundo corporativo. Tenho visto que as minhas limitações do corpo, né, com a idade agora sim, que não é tanta idade assim, mas é uma idade, é uma fase que normalmente as pessoas já organizaram um pouco a vida. E não é o que acontece, né, no meu caso. Ai, continuando, eu estava aqui pensando em relação, assim, possibilidades que eu possa ter. E aí eu volto no que eu estava conversando com vocês antes. Eu penso, por exemplo, em talvez abrir uma loja online. Só que assim, o que eu vou vender? Como vender? Sabe? E aí eu vou estudo, pesquiso. Às vezes eu perco sono pesquisando, tentando achar alguma coisa, um produto. No outro dia, de novo a pesquisa e eu não dou início a isso. Eu paro pensando, poxa, eu poderia, por exemplo, né, dirigir, pegar o carro e colocar algumas coisas e vender na rua. É uma outra questão. Eu tenho habilitação há 3 anos habilitada. E eu ainda não consigo assim me soltar para dirigir. E aí isso é um outro assunto, porque eu comprei um carro enquanto eu estava trabalhando. E por algumas questões, porque aí eu acredito que já envolva também relacionamento, envolva, né, outras coisas, embora eu sei dirigir, eu não tenho a prática da direção e eu acabo não dirigindo. Esse assunto depois eu vou contar para vocês em relação a dirigir. Tem mais pessoas aí que não conseguem assim se desenvolver nessa questão da direção, de realmente dirigir. Eu acredito que isso para mim seria mesmo uma liberdade. Eu conseguir dirigir me traria realmente uma independência, sabe? Eu seria livre. E aí é uma vontade que eu tenho, por exemplo, muita vontade, muita mesmo, que é de dirigir bem, pegar rodovia, ir para outra cidade, ir para outros estados. E aí eu vou, né, dormir com isso na cabeça, penso muito, ensaio, e no outro dia eu não consigo colocar em prática, que é dirigir.
Eu estou vendo que os dias estão passando, os meses, os anos, e eu estou meio que estagnada em muita coisa. Eu preciso de mais independência, mais liberdade, e eu é que acabo me prendendo muitas vezes por medos que eu não sei explicar. Medos que agora sim, pensando, eu que conversando com vocês, eu entendo que são medos. Medos que nem eu sei que eu tenho. Medos que talvez as pessoas que me olhem assim não acreditem ao me verem, né? Tão assim, às vezes falante, embora eu seja tímida, mas eu gosto de conversar. E aí eu acredito que talvez as pessoas olhem para mim com uma visão assim de alguém que vai, que faz, que age, quando na verdade eu sou aquela pessoa que fica parada. Parece que eu fico esperando as coisas acontecerem, embora eu sou de ir atrás. Como explicar isso, né? Ao mesmo tempo que eu sou muito de tentar, eu sou muito parada quando se trata da minha própria vida. Ai, gente, como é difícil, né? Como é difícil você se ver assim, perdida mesmo, sem direcionamento. Tem mais alguém aí assim? Me contem, por favor. Vamos compartilhar, né? As nossas experiências assim de vida. Eu acredito que isso possa me ajudar e que caso eu possa também ajudar alguém aí que também esteja na mesma vibe que eu, de tentar se reencontrar, de tentar agir, de tentar fazer, parar de pensar e começar a colocar em prática. É isso que eu preciso, sabe? Então eu acho que deve ter mais pessoas assim também, que querem muito, que estudam, que pesquisam, que tentam entender muita coisa, porém acaba não colocando em prática. E é assim que eu tô me vendo agora nessa fase aqui dos pré-40. Eu preciso fazer muitas melhorias na minha vida, preciso conseguir uma fonte de renda, eu preciso resolver a minha vida afetiva, sentimental, pessoal. E eu estou muito nesse eu preciso, eu estou só pensando, pensando, pensando e parada. Ai, gente, como é difícil, viu? Acredito que muitas pessoas acabam tendo, sei lá, depressão, crises de ansiedade por causa disso também, por não conseguirem enxergarem as coisas com outros olhos, por não conseguirem principalmente saírem aqui desse ponto e vir para este ponto. Às vezes é só isso que falta, né? Caminhar na direção daquilo que você quer. Mas e aí a gente se vê cheio de dúvidas. Mas o que eu quero, o que eu posso fazer? Gente, eu acho que eu vou ficar meio louca assim, sabe? Porque eu quero muitas coisas, eu tenho estudado muito, mas eu não tenho visto como colocar em prática, como sair ali do papel, como tirar as coisas aqui da minha cabeça e fazer acontecer, sabe? Ai, muito difícil, gente, muito mesmo. Esse é o vídeo de hoje, tá? Só um desabafo assim com vocês e eu espero que nos próximos vídeos aí a gente consiga conversar um pouquinho e que eu consiga trazer para vocês mais informações do que eu tenho feito para tentar sair dessa estagnação. Espero trazer resultados realmente. Me contem aí, como que tá a vida de vocês? Tudo organizadinho, tudo resolvido ou assim, parecido assim com a minha? Tudo meio perdido, meio misturado, meio maluco. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Lembrem-se de curtir e compartilhar. Tchau!